o Estrela é impressionante, né? Estreando com o gol da virada no final do primeiro tempo. Achei que você fosse falar, que estrela? Mas tem, né? Teve estrela, que essa é tão óbvio, mas é boa, né? Não dá pra resistir, né? E ele entrou numa fogueira danada, né? O primeiro jogo dele como titular no time profissional. Tanto e a noção tão grande da fogueira que ele entrou e da importância desse momento para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que a hora que o Estrela marca o seu belíssimo gol, o gol da virada do Vasco, ele chora no gramado, é um menino, ele sente a importância daquele momento. Na segunda etapa, ele cai fisicamente, ele cansa, e aí o Rafael coloca o JP, que havia sido titular no último jogo, né, contra o Juventude, no último jogo do Álvaro Pacheco, né, no comando do Vasco. O JP foi titular, dessa vez foi o Estrela, e no segundo tempo o JP veio para o lugar dele. É curioso como o Vasco teve a resposta no jogo de hoje, vinda das suas origens, né? A base do Vasco construiu essa grande, não só, né, mas ajudou a construir, a pavimentar essa grande virada do Vasco sobre o São Paulo. Quer dizer, então, que o Vasco tem que usar a base demais e esse é o caminho para salvar o ano? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que os meninos são capazes de ajudar de alguma forma, em alguns momentos. Hoje eles foram fundamentais, 2 dos 4 gols foram marcados pelos meninos, o segundo gol com o Guilherme Estrela e o terceiro gol com o Leandrinho. Pois é, e quanto que o poder de marcação no meio de campo, especialmente ali, tinha o Hugo Moura marcando o Lucas Moura, né? Os primos. Família Moura. Família Moura atuante no jogo. O quanto que essa força o Vasco não mostrava e mostrou nesse jogo em São Januário contra o São Paulo. O quanto isso foi decisivo para o jogo? Inclusive anular o Lucas Moura, que é uma peça fundamental do São Paulo. Isso aconteceu. O Lucas não jogou. Eram 2 volantes, né? O Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Especialmente o Hugo Moura pegando mais individualmente o Lucas, mas o Matheus também fechando o setor. E essa foi uma troca que o Rafael fez para o jogo de hoje. A gente via nas últimas partidas o Galdames jogando bastante pela equipe do Vasco, um menino que veio com destaque do futebol italiano. O Sforza. O Sforza também, né? Olhando, assim, antes do jogo começar, a chance do Vasco ganhar do São Paulo, para a maioria das pessoas... Era de uns 30%. Era. Né? Como o Fluminense, talvez seja por aí. E o Vasco não só ganhou, como o Vasco impôs uma derrota dura ao São Paulo, com um placar que foi condizente, se não da parte técnica do jogo, mas na questão da intensidade, da aplicação, da execução da estratégia. Isso foi fundamental? Isso foi determinação? Fundamental. Para mim, a intensidade que o Vasco jogou, a força que o Vasco imprimiu no jogo o tempo inteiro, foi fundamental para o Vasco conseguir superar as suas próprias limitações, porque é evidente que elas existem, elas existiram durante o jogo, mas o Vasco encontrou o caminho através da sua intensidade dentro de campo. E quando a gente fala em intensidade, é o quê? É botar velocidade, é botar ritmo, é botar pressão na posse de bola do adversário, é tentar executar as suas funções com muita força, né? E o Vasco fez isso o tempo inteiro. O Vasco brigou demais e conseguiu executar o seu jogo contra o São Paulo, que não conseguiu. Não é suficiente para a gente cravar que isso vai tirar o Vasco desta situação, mas é uma vitória muito importante, inclusive para dar tranquilidade para a diretoria escolher o novo técnico com calma, né? Dá para deixar o Rafael Paiva um pouco mais. Se tivesse perdido, haveria um desespero muito maior. Olha, precisamos de um técnico para a segunda. A vitória dá um pouco de calma para que essa decisão, que é importante que seja tomada de maneira rápida, mas mais importante ainda é que seja tomada de maneira certa, né? De maneira racional. E a vitória de hoje dá um pouco mais, né, de tranquilidade para o Pedrinho tomar a decisão. Próximo que saiu feliz da vida, hein, Cícero? Boa noite. Boa noite a você, ao Zupac, ao Fã de Esportes, especialmente torcedor Cruz Maltino. Dia de festa aqui em São Januário, como você disse, um público muito pequeno, um dos menores dos últimos jogos do Vasco. Acho que desde o ano passado não tinha um público tão pequeno, 5.036 torcedores presentes. Isso se explica por vários motivos. Primeiro que a crise de resultados era muito grande, a crise também do clube, né, com a saída da SAF do Vasco, a 777, e principalmente porque as organizadas do Vasco não vieram ao estádio, ficaram do lado de fora e pediram, não proibiram, nem impediram, mas pediram aos torcedores. Paulo Henrique dobra a marcação em cima dele, infiltração, Adson entrou na área, vai Adson, pra trás, Verguete, em cima dele, bateu, é gol, Casaca! É gol contra, mas é gol do Vasco! Gol!
A jogada pela direita do Adson. Ele foi à linha de fundo como tem que ser um ponta, cruzou para trás. A zaga do São Paulo se enrolou. O Igor Vinícius cortou, bateu no Alan Franco. Linha de fundo, gol contra. O Darcy, é gol do Vasco! Olha aí, coisa linda, né? Olha o passe do Adson. Vai pra dentro. Estrela, vai. Capricha, entortou, invadiu a área, bateu. Casaca! 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 O moleque tem estrela, é gol do Vasco! Gol! É da virada! É do gigante! Vasco! Um contra-ataque rápido! Puxado pelo Adson! Ai, meu Deus do céu, só não pode ter impedimento! O Estrela bagunçou a zaga do São Paulo e botou a bola na rede! Como a gente quer um meia pisando na área! Agora tá lá! Vasco 2! 1 pro São Paulo. Vai, Cocão, avança, é agora o terceiro gol, vai no contra-ataque, é a hora do Vascão da Gama encaixar o contra-ataque, passou, David, deu a bola, Leandrinho, cruza no Ferrete, Leandrinho, golaço! Casaca, porra! Golaço do Vasco, Lucas! Casaca, casaca, casaca! A cria é forte, a base é forte, é Vasco! Gol do Vasco! Leandrinho! Leandrinho! O moleque entrou e já entrou com moral. Foi no ataque, fez a leitura, personalidade, papai! Esse é o time que a gente quer! É gol neles! Vascão 3! 1 pro São Paulo! Acabou! Agora acabou! Agora acabou! É tudo nosso! Frente, é pro Vasco, lançamento, chegou David! Casaca! Ah, papai, é gol do Vasco! É do David! Nunca critiquei! Casaca, casaca, casaca! É gol do Vasco! A bola do JP, ele emendou de primeira. Agora, Márcio Espípulo. Chupa que é de graça, 4 no Lobo. 4 pro Vasco. Virou goleada, virou passeio. É gol do David. Aqui, como é o futebol, né? Que coisa impressionante que é o futebol, como a situação muda rapidamente. Agora, só para a gente não deixar passar, me parece uma falta de inteligência no momento que você conseguiu uma goleada espetacular, que a gente até estava falando aqui, será que o Vasco afasta de vez a crise com essa goleada para cima do bom time do São Paulo? Eu acho que era hora de capitalizar, de vir a público, de recuperar a confiança. Não dar entrevista me parece pouco inteligente. Não, assim, a sua linha de raciocínio, ela faz sentido, né? Então, se os jogadores do Vasco optassem por falar, seria importante, como você mesmo falou, para capitalizar nesse momento e para tentar transformar essa goleada em algo cada vez mais proveitoso. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à vitória do Vasco da Gama frente à equipe do São Paulo em São Januário, com duas joias da base fazendo gol, Leandrinho, Estrela. Então o Vasco conseguiu uma baita goleada e complementando também gol do Alan Franco e também do David. Portanto, o Vasco goleou a equipe do São Paulo por 4-1 em São Januário. Quero que você coloque nos comentários quem foi o melhor jogador da partida, na sua opinião. Eu gostei ali muito do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, jogou muita bola, desarmando bastante ali no meio de campo, mas eu quero saber a sua opinião sobre esse resultado do Vasco da Gama. Será que
Enfim, a situação vai sair, a zica vai sair do Vasco da Gama após essa vitória em São Januário? Quero saber a sua opinião, coloca nos comentários. Aproveita também para deixar o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil aqui no React do Futebol, e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? O Vasco conseguiu uma baita vitória e sai da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!